Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet, no nosso site. Você acessa futura.org.br/Conexão Futura e encontra aqui todos os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser, também compartilhar nas suas redes sociais. Aqui embaixo tem os links também para acompanhar o que rola aí nos bastidores do Futura, então não deixe de acessar. E a nossa Constituição Federal de 1988 é tida como um marco na legislação ambiental brasileira, principalmente por apresentar questões importantes em relação à proteção do meio ambiente e abrir espaço para os avanços subsequentes na área do direito ambiental no nosso país. Nesse sentido, o licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. Por meio de audiências públicas, a participação social é prevista na tomada desse tipo de decisão, mas uma série de propostas ao longo dos últimos anos tem tentado modificar as nossas legislações que tratam desse assunto do licenciamento e também de outras políticas ambientais do nosso país. Então, para discutir mais esse assunto e debater aqui como ele impacta aí na sua vida, sim, chamamos para essa conversa aqui no estúdio, ao meu lado, a Malu Ribeiro, que é coordenadora da Rede das Águas do SS Mata Atlântica. Bem-vinda mais uma vez, Malu, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui de novo no Futura, no Conexão Futura, falando sobre licenciamento ambiental. Obrigado mais uma vez. E também conosco está aqui o Rômulo Sampaio, ele é professor de Direito Ambiental da Fundação Getúlio Vargas. Bem-vindo, Rômulo, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Para mim é um prazer estar de volta aqui agora no Conexão Futura. Muito bom. E aí a gente fala daqui a pouquinho ainda com a Juliana de Paula Batista, que é advogada do Programa de Política e Direito do Instituto Socioambiental. Então você em casa, como sempre, também é nosso convidado para esse bate-papo. Então já quero começar aqui perguntando aos nossos entrevistados. Eu dei uma breve introdução sobre licenciamento e nossa legislação. Agora, nos últimos meses, quem acompanha um pouco mais esse assunto sabe que muito tem sido discutido sobre a tal da PEC 65. Quero que Malu explique para quem não acompanhou, não sabe o que é isso, o que quer dizer essas três letrinhas, esses dois números que podem mudar muita coisa em relação aos empreendimentos no nosso país, né, Malu? Bem, a PEC 65 é um projeto de emenda constitucional que está tramitando no Senado e que acaba, de uma certa forma, com o licenciamento ambiental brasileiro, né? Porque ela acaba com esse instrumento, com a exigência desse instrumento do EIA-RIMA, do Estudo de Impacto Ambiental, e principalmente com uma característica do licenciamento ambiental nosso, que é um instrumento em três fases, né? A licença prévia, depois a licença de instalação e a licença de operação. Esse projeto de emenda constitucional, ele vem com o objetivo de agilizar, facilitar o licenciamento ambiental de empreendimentos chamados de interesse público ou de infraestrutura, como, por exemplo, hidrelétricas, portos, rodovias, aeroportos, que são equipamentos importantes, mas que, dependendo da região onde vierem a ser instalados, podem causar várias transformações e impactos às populações que moram nessas regiões. Sem dúvida. Então, a ideia seria pegar esse estudo todo do licenciamento ambiental, que seria um pouco mais detalhado, um processo mais moroso, aí tentar simplificá-lo em simplesmente aí um tipo de documento que rapidamente poderia facilitar aí a instalação e o início de obras. Como bem disse Malu, é importante a gente pensar no desenvolvimento do país como um todo, mas tem uma série de questões aí que não é à toa que foi criada essa legislação, né, Rômulo? Que há tanto tempo a gente vem tentando melhorar e, na verdade, colocá-la em prática, né? A gente sabe que a nossa Constituição lá atrás tem tantas coisas que ainda não foram implementadas em diversas áreas do direito, na área ambiental, inclusive. Então, se houve aí a criação dessa prévia toda, né, em relação ao licenciamento ambiental, não é à toa e por que, então, agora tentar tirar esse poder que, de certa forma, de proteção o meio ambiente ganhou já? Na verdade, a PEC 65, ela ilustra, ela é o marco da inabilidade dos nossos últimos 30, 40 anos de dialogar em matéria ambiental. Na verdade, o que a gente vê desde a Constituição de 88, até um pouco antes, em 81, é a constituição de um marco verdadeiramente importante em matéria
de proteção ambiental no Brasil, transferindo isso para diplomas legais importantes, mas é óbvio que o detalhamento disso tem que ser feito numa outra esfera, não dentro do Congresso e muito menos dentro da Constituição Federal. Isso tem que ser feito dentro de instituições equipadas e apropriadas para o detalhamento dessas situações. E o licenciamento ambiental é um desses instrumentos, não é o único. Só que essa inabilidade que nós temos demonstrado aos últimos dos 30 anos em dialogar sobre matéria ambiental faz com que o jogo de força se transfira para o Congresso Nacional. E toda vez que esse jogo de força se transfere para o Congresso Nacional, nós não vamos ter o resultado mais eficiente nem para um lado e nem para o outro, porque não é a casa apropriada para tratar do detalhamento da política que consta lá da Constituição e da Política Nacional de Meio Ambiente, que são os dois verdadeiros marcos instrumentais dessa política que nós temos hoje no Brasil. Então, qual seria o espaço adequado para essa discussão acontecer? Na sociedade civil, nos interesses, na verdade, de quem está envolvido nesses processos? Na verdade, como o doutor bem explicou, nós temos o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA e os CONSEMAS, né, que são os conselhos estaduais, assim como os CONDEMAS. O Brasil é um estado que, para exercício, aplicação das leis, depende de um pacto federativo, ou seja, município, estado e União legislam sobre matérias de meio ambiente. O CONAMA, ele edita resoluções e, inclusive, o diploma do EIA-RIMA, do Estudo de Impacto Ambiental, hoje ele é definido por uma resolução do CONAMA e por normas regulamentadoras, complementares, como, por exemplo, emissão de poluentes, como que se mede a poluição da água, sistemas de eficiência de tratamento de esgoto, produtos que são proibidos, perigosos ou não perigosos, para o ambiente e a saúde pública. Na verdade, o que aconteceu com o licenciamento ambiental e que hoje ele é alvo desse Congresso Nacional que aí está, assim como outras questões, o Código de Mineração e várias leis que vêm sendo flexibilizadas, empurradas com a barriga, eu daria um exemplo bem prático para quem nos assiste. O fim dos lixões nos municípios brasileiros. Isso era uma obrigação da lei de resíduos sólidos, da política de resíduos sólidos. E o que fez o Congresso Nacional? Como a lei não foi cumprida, prorroga-se a lei. A mesma coisa acontece agora com saneamento básico. Nós não conseguimos universalizar o saneamento, não conseguimos tratar o esgoto de nossas cidades e despoluir rios e bacias e praias. Também legislações com prazos, com metas que não foram cumpridas. E o licenciamento ambiental, na verdade, acabou virando, ao invés de ser um instrumento de planejamento, de discussão estratégica com a sociedade e com os governos, ele acabou sendo tratado no país como um mero instrumento burocrático a se vencer. Então, você faz o projeto, decide que vai fazer, por exemplo, a transposição de São Francisco para levar água para o Nordeste, em vez de fazer um estudo estratégico e de impactos ao meio ambiente, ao homem, economia, os usos futuros daquele rio, sustentabilidade ou não desse empreendimento, faz-se o primeiro projeto, divulga-se politicamente esse interesse e depois fala, putz, tem que licenciar. E agora preciso licenciar, agora vem os chatos dos ambientalistas. Deveria ser o contrário, né? O primeiro passo é investigar, de fato, quais impactos aconteceriam. A gente falando agora de um exemplo prático, vamos colocar na tela aqui uma reportagem do site G1 que fala aí, publicado no dia 4 de agosto, IBAMA arquiva a licença ambiental para hidrelétrica São Luís do Tapajós, pois o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, na verdade, a gente vai dar essa notícia agora. Então, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis oficializou no dia 4 de agosto, como mostramos aqui na internet, o arquivamento da licença ambiental da usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós, uma das maiores previstas para a região norte. Essa usina alagaria um território indígena e obrigaria a remoção de aldeias, o que é proibido pela Constituição, mas também por outras falhas nos estudos de impacto ambiental. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente chama agora para a nossa conversa a Juliana de Paula Batista, que é advogada do Programa de Política e Direito do Instituto Socioambiental. Tudo bem, Juliana? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, Cristiano? Muito obrigada pelo convite. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer imenso com vocês nessa tarde.
Prazer é nosso poder contar com você para explicar um pouquinho mais para quem nos acompanha, né, os motivos, né? Eu citei aqui a questão do alagamento e outros impactos, mas quais outras questões foram consideradas aí para o IBAMA revogar esse licenciamento? Então, a usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós era um projeto extremamente polêmico, porque ela está localizada no coração da Amazônia, num lugar onde só existe hoje unidades de conservação e terras indígenas, né? Inclusive algumas dessas unidades de conservação foram reduzidas para viabilizar esse projeto, né? E a Eletrobras sempre afirmou que esse projeto ele não afetaria nenhuma terra indígena demarcada. Só que acontece que na região a gente tem a terra indígena Sauerê-Nimbu, né? Que teria 7% da sua área suprimida por conta dessa hidrelétrica, e o que significaria cerca de 2.000 quilômetros de supressão territorial. Então a gente começou a ter um primeiro problema na implantação desse empreendimento por conta dos direitos indígenas que seriam violados com a sua construção, né? Os indígenas têm usufruto exclusivo das terras, dos lagos e dos rios existentes dentro de terras indígenas, né? Isso implicaria também a remoção desse grupo, parte desse grupo, como você falou, que é vedado pela Constituição Federal de 1988. E então, em 2014, em 2016, esse processo ele é suspenso para que a FUNAI possa, para que a Eletrobras possa esclarecer uma série de questionamentos que foram feitos pela FUNAI, tinha um parecer pela impossibilidade de implantação desse empreendimento, porque ele ameaçaria a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas Munduruku, que vivem memorialmente no rio Tapajós, né? Seguidamente foi feita a análise ambiental por parte do IBAMA e o projeto também, os estudos de impacto ambiental realizados pela Eletrobras, também, o IBAMA também encontrou uma série de problemas nesses estudos, né? Então, não existia um estudo robusto sobre qual seria o impacto na ictiofauna, que é toda a comunidade de peixes desse rio. Não havia um estudo robusto sobre o assoreamento dos rios tributários do Tapajós, né? Questões envolvendo a questão do desmatamento, porque essa usina seria construída na modalidade usina-plataforma, que é um pouco essa ideia das plataformas de petróleo, né? Como eu estava dizendo para você, é uma área no coração da Amazônia, que não tem nenhum nível de estrutura logística para suportar um empreendimento desse porte, né? Uma usina hidrelétrica com potencial instalado de mais de 8.000 megawatts, são necessários mais de 10.000 trabalhadores, né? A construção de um canteiro de obras imenso no meio da floresta, então seria necessário a instalação também de toda uma estrutura de saneamento básico, né? De como transportar esses trabalhadores para lá, né? Então, toda uma questão também envolvendo o grande desmatamento que causaria a implantação dessa usina, tanto no canteiro de obras como na instalação do próprio empreendimento, né, que teria um lago de 722 quilômetros quadrados, e desses 722 quilômetros quadrados, 376 quilômetros quadrados, mais ou menos, é classificado como de biodiversidade excepcional. Ou seja, a gente promoveria um desmatamento enorme, um impacto ambiental gigantesco, numa das áreas de maior sociobiodiversidade do planeta Terra, né? Sem dúvida. Então, Juliana, eu já volto a falar com você, queria só ouvir um pouquinho aqui os nossos entrevistados no estúdio em relação a essa questão, porque eu, como jornalista, acompanho essas questões, mas me considero um leigo em relação a todos esses detalhes e pormenores que vocês, que acompanham mais de perto nossos convidados aqui, em relação ao direito, mas é tanta informação que você pensa como isso chegou ao ponto de chegar a ser aprovado um pré-projeto como esse e por que logo nessa região. E uma outra questão que a gente já discutiu aqui também sobre matriz energética, investir mais em hidrelétrica e logo nessa região e para o resultado de geração de energia que viria de Tapajós, compensaria todo esse desgaste do meio ambiente na região? Queria ouvir Rômulo e Malu em relação a isso. A gente pensar primeiro, antes de fato, né, chegando na questão do licenciamento, mas num projeto geral como nação, como país, de geração de energia para o desenvolvimento do Brasil que a gente quer, seria tão necessária uma usina como essa, Rômulo? Essa é a grande questão que se coloca, né? Eu acho que Tapajós e todos os outros empreendimentos hidrelétricos na Amazônia ilustram bem a falência
da nossa política nacional de meio ambiente quando a gente traz essa discussão para o licenciamento ambiental, porque isso não é para estar discutido no licenciamento ambiental. Isso é para estar discutido nos instrumentos prévios ao licenciamento ambiental, que no Brasil não são discutidos. Então, o direito ambiental no Brasil vira uma discussão sobre licença ambiental. Então, eu vou discutir zoneamento ecológico-econômico na licença ambiental, eu vou discutir uma série de outras questões, eu vou discutir padrões de qualidade dentro da licença ambiental, quando, na verdade, isso é prévio. Então, no caso das hidrelétricas na Amazônia, a gente tem que fazer escolhas. Se a gente for falar com o pessoal da área de energia elétrica, lá da ANEEL, e se a gente for consultar o Plano Nacional de Energia, a gente vai ver que o Brasil precisa de uma quantidade X de nova energia, ou seja, de nova geração, num horizonte que eles planejam entre 10, 20, 30 anos. E no planejamento é feito as escolhas. Então, nós vamos optar por hidrelétricas na Amazônia. Existe um potencial a ser explorado ainda na Amazônia e é por isso que se busca no plano, olha, vamos olhar para as hidrelétricas. Bom, então a discussão, se tivesse ocorrido lá, ela também é legítima da sociedade discutir. Bom, eu não quero o modelo de hidrelétricas na Amazônia. Então, eu estou discutindo prévio, eu não levei problemas para o licenciamento. Bom, então, se eu não quero discutir esse problema, eu não quero ter empreendimentos hidrelétricos na Amazônia e eu preciso, vamos supor, gerar 30% a mais num horizonte de 10, 20, 30 anos, eu vou ter que gerar isso de outra forma. E aí, gerar isso de outra forma também, a gente vai ter escolhas difíceis, porque se a gente não explora o potencial hidrelétrico, a gente vai falar, bom, então podemos explorar o potencial solar e eólico, que são energias renováveis, hoje cada vez mais viáveis. Mas elas, segundo um grande número de especialistas, vai nos dizer que ela não vai conseguir suprir a nossa exigência num futuro, num horizonte de 10, 20, 30 anos. Então, vamos ter que ir para termoelétricas. Com termoelétricas, nós temos também toda uma discussão ambiental e global sobre os impactos delas. Então, assim, a sociedade ela tem que discutir mais esses temas numa fase anterior ao licenciamento, porque senão a gente vai chegar na hora de discutir esses grandes empreendimentos e por eles serem estratégicos e muito grandes, o licenciamento vai, de fato, virar um procedimento formal. De fato, o licenciamento deveria ser, como você está colocando, Rômulo, o processo lá na ponta final, né? A gente falta no Brasil, como em várias áreas. Queria ouvir Malu em relação a isso, a questão do planejamento, de fato, essas escolhas e a sociedade se apropriar um pouco mais dessas escolhas também, dessa discussão, né? Olha, um instrumento mais moderno e que é o que nós queremos ver implementado no Brasil é a avaliação ambiental estratégica. A avaliação ambiental estratégica, ela faz isso que o doutor estava falando aqui. Ela parte do princípio de uma análise macro, para depois chegar no detalhamento da licença ambiental e de todos os seus impactos, se estrategicamente aquela for a melhor opção, né? O diploma da avaliação ambiental estratégica, ela vem sendo colocada no Brasil, mas também ainda sem uma norma clara, né? O CONAMA não debruçou sobre ela, o Rio de Janeiro começou a trabalhar um pouco nisso, o Estado de São Paulo, mas são iniciativas pontuais. O que é interessante do licenciamento ambiental e, sobretudo, no caso do setor elétrico, é que um estudo de impacto ambiental para tratar de uma barragem, de um grande reservatório, de uma interferência numa bacia hidrográfica, ele não pode avaliar só aquele ponto de influência direta do reservatório, das áreas inundadas, mas sim a bacia hidroelétrica como um todo. Uma intervenção dessas, e a gente está falando aí, no caso da Amazônia, é muito emblemático, Belo Monte, Tapajós e tal. Mas em Minas Gerais, por exemplo, se não fosse a interferência do Ministério Público, nós tínhamos lá um festival de mais de 360 PCHs, que eram as pequenas centrais hidroelétricas, que se propagou no Brasil que a PCH tinha menos impacto que os grandes reservatórios, só que o impacto cumulativo ao longo de um rio, de uma bacia, como, por exemplo, da bacia do Paraíba do Sul, que atende aí vários estados, sistemas de abastecimento público, qual seria o impacto cumulativo e a capacidade de suporte desses rios e mananciais
agregando-se aí o problema das mudanças do clima. Então, o licenciamento ambiental, quando ele olha só para o umbigo daquele interesse de um único empreendimento, ele é um instrumento que falta uma perna, né? Não dá para você fazer o licenciamento ambiental de hidroelétricas sem olhar para a bacia hidrográfica. E aí você tem que integrar um outro sistema que existe no Brasil, que são os comitês de bacia. Na Amazônia, sequer existem os comitês de bacia, que deveriam tratar da outorga do uso da água. Então, antes da ANEEL vender o potencial hidroenergético dos rios do Brasil, ele deveria olhar para os planos de bacia hidrográfica feitos pela sociedade, dizendo, sim, aqui é interessante a capacidade de suporte para usos múltiplos da água. Isso não é feito. Muito bem, a gente está aqui quase encaminhando já para a reta final, o assunto poderia seguir o resto da tarde, pela nossa limitação de tempo eu preciso já encaminhar para o encerramento. Quero voltar a falar com a Juliana, que conversa com a gente aí pontualmente sobre essa questão de Tapajós. Agora, Juliana, o que representa historicamente, assim, de certa forma, uma vitória para a comunidade local? Se pensa que isso pode representar um impacto para futuras decisões também? O IBAMA ter tomado essa decisão agora em relação a Tapajós? Olha, eu acredito que é uma vitória para toda a sociedade brasileira, né? A gente ter esse espaço amazônico conservado, cumprindo uma função socioambiental importantíssima, de extrema relevância, né, para toda a nação e para todo mundo, porque, como a gente estava falando, é uma área de sociobiodiversidade imensa, inigualável, né, que não existem em outros lugares. E esse projeto, ele pode ser retomado, né, essa ideia da construção da usina hidrelétrica de São Luís Tapajós, ele ainda pode ser retomado, mas teriam que propor um outro projeto, fazer um novo estudo e começar novamente um estudo de impacto ambiental. E qual que era a outra pergunta que você tinha feito? Em relação aos impactos futuros para outras futuras hidrelétricas, se isso pode ser um marco, essa decisão do IBAMA, se pode ter algum reflexo daqui para frente, além de Tapajós? Esperamos que seja assim um marco, né? Porque foi feita uma avaliação muito séria e o que a gente estava acompanhando até então era que as decisões sobre a construção de empreendimentos hidrelétricos, em especial, ela era muito mais uma decisão política, né, do que uma decisão realmente preocupada com os impactos ambientais, com as violações de direitos humanos dos povos afetados, né? Então a gente tem aí um marco de uma decisão que ela é tomada realmente considerando a normativa ambiental, realmente considerando o grau de impacto desse empreendimento, né? E realmente quantificando o prejuízo que isso seria para a sociedade como um todo, porque a perda não é só de biodiversidade, era um empreendimento caríssimo, né? Ele estava com um orçamento inicial de 18 bilhões. Para você ter ideia, Belo Monte começou com um orçamento mais ou menos assim e terminou custando 30 bilhões de reais, né? Então, esse empreendimento também não tinha previsão de que ele fosse ser um empreendimento muito mais barato que isso. Então, sem é uma dúvida. coisa que afeta a sociedade como um todo e eu entendo como uma vitória da sociedade e essa conta aí do orçamento desse projeto de licenciamento. A conta do orçamento estourado também com certeza volta aí para os cofres públicos nesse momento aí de contas apertadas em todos os estados e na União também é importante a gente repensar nessas decisões e investimentos. Pelo tempo, eu preciso me despedir de você, então, Juliana, representando o Instituto Socioambiental. Muito obrigado por ter compartilhado essas informações conosco aqui no Conexão Futura. Um abraço para você. Um abraço também. Boa tarde. Boa tarde. A gente tem um minutinho antes de encerrar, só queria ouvir de vocês, então, em relação às questões de legislações. Falamos aqui de licenciamento, mas de política ambiental como um todo. A gente está vivendo um momento atribulado da política nacional, momentos decisivos aí em relação ao futuro do país. De que forma vocês acreditam que as políticas podem ser implementadas, afrouxadas ou implementadas de fato aí daqui para frente nos próximos anos, Malu? Eu espero que a sociedade, com as lições aprendidas a duras penas nesses últimos desgovernos que tivemos, no que se refere à questão ambiental, ao licenciamento ambiental, que a sociedade fique atenta. Nós falamos aqui da PEC 65, mas não, essa PEC no Senado, até que ela teve uma grande pressão. Fiquem atentos ao Congresso Nacional. Vários retrocessos na nossa legislação, na Constituição de 88, estavam sendo encaminhados
por pressão de setores econômicos, por lobbies econômicos, por empreiteiras. O Código de Mineração, antes do acidente de Mariana, ele vinha sendo ditado por lobbies de indústrias mineradoras, o setor elétrico ditando as regras para flexibilização da legislação, mas a sociedade tem que estar atenta a isso. Tudo está no site do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. O mesmo texto da PEC 65 está para ser votado na Comissão de Finanças e Orçamento por um outro deputado do Paraná. Uma nova proposta reembalada, mas com o mesmo conteúdo. Exatamente, é a mesma proposta que está lá, enquanto a sociedade está de olho no Senado, eles estão caminhando com aquela votação, mas nós precisamos, além de ficar atentos, não deixar que o Congresso, que nos representa, se distancie de nossa sociedade, dar respaldo para os técnicos do sistema de meio ambiente, como o IBAMA, os órgãos estaduais, de dizerem não, negar as licenças, porque às vezes o projeto é tão ruim, ele é tão mal feito, que ele não tem sequer um projeto executivo detalhado para aquele técnico dizer se ele pode ser licenciado ou não, e a culpa é desse técnico que sofre perseguição política, pressão política para autorizar, e se ele autorizar, ele responde criminalmente como cidadão, como pessoa física e não como ente político. Então, esses técnicos, esses órgãos ambientais, eles precisam ser aparelhados, modernizados, a gente precisa ter transparência e o licenciamento ambiental é uma conquista da sociedade, não é um mero entrave burocrático. Rômulo. Eu acho que a melhora no que a gente tem hoje de política ambiental passa por um abandono da tentativa de mudanças e acréscimos ou decréscimos legislativos. O Brasil não precisa mais disso. Já temos leis demais às vezes. Exatamente. Né? E passa mais pela batalha em prol de uma reforma e para isso a gente precisa de um debate, de um engajamento profundo de instituições. Isso passa pelo que a doutora Malu falou sobre o fortalecimento desde o indivíduo até a instituição como um todo. E isso, naturalmente, vai nos levar a uma melhora regulatória, porque muito do que a gente discute hoje como política ambiental é matéria de regulamento, não é matéria de lei. Então, o fortalecimento das instituições em matéria de regulação vai nos levar a uma melhora e a um equilíbrio maior para todos os lados em matéria de política ambiental. Muito bem. Então, Rômulo e Malu, muito obrigado pelas informações e por esse bate-papo hoje aqui no Conexão. Valeu. Valeu. Obrigado. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. E não se esqueça que o nosso programa não acaba nunca, tá sempre lá na web, no nosso site. Você pode acessar nossos episódios quantas vezes quiser e também aqui na tela da TV de segunda a sexta, horários, endereço, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.